Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E no final do ano passado, depois de idas e vindas entre a Câmara e o Senado Federal, foi aprovada a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional da Reforma Tributária. Basicamente, essa PEC consiste numa unificação dos impostos sobre consumo. O PIS, COFINS e o IPI passam a compor a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, e o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, passam a compor o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai ser controlado pelos estados. Só que a PEC, ela é um texto que traz ali um norte geral sobre como vai funcionar esse novo sistema tributário de consumo. Ficaram faltando os detalhes, regulamentações específicas que o governo ficou de preparar e enviar para o Congresso para que fossem aprovados. E é esse procedimento que se iniciou no dia de ontem, o procedimento de regulamentação da proposta de emenda constitucional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o primeiro e mais amplo projeto dessa regulamentação. Vão ser três. Dois que são projetos de lei complementar e um que é um projeto de lei ordinária. Esse primeiro é o principal dos projetos de lei complementares. O documento é enorme, tem 300 páginas e mais de 500 artigos diferentes. Então eu vou detalhar para vocês os principais pontos desse texto. Como são, evidentemente, 500 artigos, a gente não vai passar por tudo, não vai passar por todos os parênteses, mas a ideia é dar um geralzão. E evidente, isso pode eventualmente sofrer algumas alterações ao longo da tramitação no Congresso Nacional. Primeiro ponto, gente, da forma como ficou definido esse texto, é de se esperar que o imposto total somado IBS e CBS, né, que aí a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, vai ficar entre 25,7% e 27,3% sobre os produtos, né, os serviços, sobre a maioria dos produtos e serviços, porque você tem aqui as exceções que eu vou citar para vocês. Essa alíquota ainda é uma estimativa que só vai ser confirmada totalmente no fim da regulamentação, mas já é um norte muito mais preciso sobre a taxa que vai ser cobrada do que a gente tinha antes. Pontos especificados no texto de ontem, gente. Primeiro deles, cashback. Para quem não se lembra, a PEC estabeleceu que parte dos impostos pagos pela população de baixa renda na compra de produtos vai ser devolvido para a população de baixa renda. Eles vão receber de volta esse dinheiro depois, uma vez por ano. A exceção é só para os produtos que são daquele imposto seletivo que recai sobre bebidas alcoólicas, cigarros, bebidas açucaradas e tudo mais. Mas vale para todo o resto. Vão ter direito ao cashback, agora fica definido, as famílias que têm renda per capita de até meio salário mínimo, o que equivale a R$ 706 por mês, e que estão integrando o cadastro único do governo federal. Como regra geral, a devolução vai ser calculada sobre o consumo das famílias formalizado por meio da emissão de documentos fiscais. Então essas famílias mais pobres, quando vão comprar qualquer coisa no mercado ou em qualquer loja, elas ficam com a nota fiscal e depois elas apresentam essa nota fiscal ao governo, que devolve o imposto equivalente que caía sobre aqueles produtos. Tá? Os tributos eles vão ser devolvidos no momento da cobrança, quando a gente está falando sobre conta de luz, água e esgoto. E aí não é uma devolução completa. Se devolve 50% do CBS, 20% do IBS. No caso do gás, gente, e para a família de baixa renda a gente está se referindo à compra de botijão de gás na prática, não a gás encanado, a devolução ela é de 100% do valor dos impostos. O cashback é muito interessante, existem ali discussões, eu trouxe para vocês ano passado, mas me pareceu aqui que ele foi especificado de forma bastante legal, tá? Pega uma faixa de renda muito pequena, poderia ser um pouco mais, de qualquer forma, são pessoas que vão passar a pagar menos impostos. Pessoas que hoje compram esses produtos pagando impostos, às vezes impostos muito maiores do que esses 27% mais ou menos, e não recebem nenhum retorno por isso. E o cashback se soma a outros programas sociais já existentes de distribuição de renda, como Bolsa Família e tudo mais. Né? Uma das discussões era essa, era ampliar os programas de distribuição de renda no lugar do cashback, mas isso não foi o que a PEC acabou definindo e é uma discussão maior. Gente, e aí além do cashback, tem também aqueles produtos que vão ter o imposto seletivo, que inclusive é onde não vale o cashback, que vão ter alíquota superior, vão pagar bem mais imposto.
tá? E aí a gente ainda não tem uma estimativa de qual vai ser a taxa em cada caso. Mas quais são esses produtos? Veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, como cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos, como petróleo, gás natural e minério de ferro. Nesse campo todo, existem mais especificações. Bebidas alcoólicas, por exemplo. O imposto seletivo ele vai ser definido conforme a quantidade de álcool presente no produto, tá? Porque seria equivalente aí aos danos à saúde que ele pode causar. No caso dos veículos, a cobrança vai ser levada em consideração os critérios como eficiência energética, potência, se os materiais são recicláveis ou não, a pegada de carbono para automóveis e veículos comerciais leves. No final, gente, por exemplo, os automóveis considerados como sustentáveis numa certa medida, provavelmente vai entrar aí no campo dos elétricos, mais com capacidade de reciclagem de bateria, vamos ver como isso aí é um detalhe ainda mais profundo, eles vão ter alíquota zero. Aí tem detalhes que vão acabar saindo aí, gente, por regulamentação do próprio governo, através de portaria e outra coisa, quando entra num campo muito específico, certo? E assim você deve ter algumas variações. Produtos fumígenos devem ter uma taxação muito superior, por exemplo, do que produtos açucarados, ok? Além do cashback e além da alíquota do imposto seletivo para esses produtos que criam danos ambientais ou à saúde, vai ter também áreas com alíquota reduzida, em específico áreas ligadas à saúde e educação. Você vai ter em alguns casos desconto de 60%, em outros casos desconto total, gente. Isso vale para escolas, infantil, ensino médio, ensino fundamental, vale para ensino técnico de nível médio, vale para ensino de jovens e adultos destinados àqueles que não tiveram acesso na idade própria à educação básica. Vale para o ensino superior, compreendendo tudo, de graduação, pós-graduação, extensão, cursos sequenciais. Vale para ensino de sistemas linguísticos de natureza visual motora, né? E de escrita tátil, então aula de braille, por exemplo. Para ensino de línguas nativas de povos originários. Vale para educação especial destinada a portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Né? Vale na área da saúde, gente, para serviços cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos, psiquiátricos, prestados em unidades de terapia intensiva, de atendimento de urgência e para todos os demais serviços hospitalares que nem foram especificados. Também vale para serviço de clínica médica, de médicos especializados, odontológicos, serviços de enfermagem, fisioterapia, laboratoriais, diagnóstico de imagem, bancos de material biológico humano, ambulância, assistência ao parto e ao pós-parto, psicologia, vigilância sanitária, epidemiologia, vacinação, fonoaudiologia, nutrição, optometria, instrumentação cirúrgica, biomedicina, farmacêuticos, serviços de cuidado e assistência a idosos e pessoas com deficiência em unidade de acolhimento. Então notem, tudo isso, gente, com alíquota muito reduzida, tá? A gente tende a ter uma redução de 60% e em alguns casos ali vai se estabelecer uma alíquota totalmente zerada. Eu estou especificando porque o texto de ontem ele busca justamente trazer essas especificidades, né? Trazer assim, incluir todas as classes que deveriam ter um negócio ou não deveriam e tudo mais. A ideia é detalhar mesmo esses pontos todos. Além disso tudo, também, né, além de desconto para saúde, educação, cashback, imposto seletivo, também cesta básica, gente. Imposto zero para cesta básica. Na hora que teve a discussão da PEC, uma das brigas era o que é cesta básica. Queriam incluir coisas que só famílias de altíssima renda podem consumir de alimentos como cesta básica para não pagar imposto. O lobby correu solto. Mas olha, a cesta básica que é trazida nesse texto aqui, e o Congresso pode alterar, cuidado, mas por hora, ela é bem interessante. O que tem imposto zero na cesta básica? Arroz, leite em várias das suas formas, né, como por exemplo leite em pó, leite desnatado, semidesnatado e por aí vai. Manteiga e margarina podia deixar de fora, né, para desestimular o consumo. Feijões, raízes e tubérculos, cocos, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha, grumos e cemolas de milho, grãos esmagados ou em flocos de milho, açúcar, massas, pão do tipo comum, contendo apenas farinha de cereais, fermento biológico, água e sal, ovos,
produtos hortícolas, exceto cogumelos e trufas, frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros corantes. Tudo isso, gente, acho super justo a montagem dessa lista, com exceção da margarina, com imposto zerado, certo? Imposto zerado. E tem alguma outra classe, tem uma outra classe de produtos de cesta básica que tem redução de imposto, e aí é onde entrou muito lobby ano passado, mas é uma redução menor, é uma redução de 60%. O que tá nesse time? As carnes bovinas, suínas, ovinas, caprina e de aves e produtos de origem animal, exceto foie gras, certo? Carne caprina e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos, ok? Peixes e carnes de peixes, exceto salmonídeos, atuns, bacalhaus, adoque, saitê e ovas e outros subprodutos. Crustáceos, menos as lagostas e lagostins, e moluscos também, moluscos está incluso. Leite fluido pasteurizado ou industrializado na forma de ultrapasteurizado. Queijos do tipo mussarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino. Mel natural, mate, farinha, grumos e sêmolas de cereais de grãos esmagados ou em flocos, tapioca e seus sucedâneos, óleos vegetais e óleos de canola, massas alimentícias, sal de mesa iodado, sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar, polpas de fruta sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes. Tudo isso no time dos 60% de desconto. Ficou bem legal, na minha opinião, o combo aí da proposta de redução para cesta básica. Achei bem justa, dado tem alimentos que não faz sentido você ter isenção fiscal, né? Vamos ser bem sinceros. Então tá bem legal o negócio aqui. Apesar de todo o lobby, a coisa saiu de um jeito interessante. E mais, profissionais liberais. Profissionais liberais de uma série de áreas vão ter redução de 30% das alíquotas do IBS e do CBS sobre a prestação de serviços em 18 profissões. O que a gente tem aqui? Administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos em indústria e técnicos agrícolas. Gente, aí tem muito problema. Aí, só um ponto, né? Médicos e enfermeiros também vão ter a isenção, não vai ser só um desconto de 30%, porque eles estão incluídos ali no time de alíquota reduzida de educação e saúde. Então, por isso que eles não estão nessa lista, mas eles têm um privilégio, nesse caso, até em alguns casos, acho muito justo, que tá já estabelecido em outra parte. Gente, aqui é problemático, acho que é o maior problema que a gente tem, porque, vamos lá, a gente não está falando de advogado que tem uma renda razoável, não. A gente inclui aqui advogados que ganham uma fortuna. Sim, pagam imposto de renda, mas deveriam pagar também o imposto na prestação dos seus serviços, como profissionais de outras áreas terão que fazer. Essa lista de profissionais, gente, se esses são profissionais com uma renda mais baixa, eles se enquadram, inclusive, como microempreendedores individuais. E aí, como microempreendedores individuais, pagam R$60 por mês e por aí vai. MEI continua valendo. Não tem por que abrir essa exceção. Não tem por que abrir essa exceção. Se o cara é de baixa renda, tá MEI. Nos outros casos, o cara já ganha muita grana. Ah, poderia criar um intermediário, né? Uma classe assim, o cara não tem uma renda superior a de um microempreendedor individual, porém, também merece um desconto no IBS e no CBS. Estabelece ali, então, um valor maior. Mas a PEC veio desse jeito, o texto está regulamentando, ok? E é um desconto de 30%, não é um desconto tão colossal. Mas faz com que a taxa geral paga por todo mundo na compra de qualquer produto ou serviço acabe sendo um pouco superior, certo? Gente, o que vai acontecer agora com esse texto? Esses são os principais pontos, tá? Rapidamente, a questão dos profissionais liberais, a questão da cesta básica, a questão da alíquota reduzida para educação e saúde, do imposto seletivo e do cashback. É aí que estão os principais pontos. O que vai acontecer agora? Isso tem que passar na Câmara e no Senado Federal. Um problema, tem eleição municipal esse ano. O Congresso praticamente não funciona. Qual que é a meta do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco junto ao governo? Nisso eles estão juntos, nisso eles concordam. Até porque o Lira e o Pacheco deixam o mandato
no ano que vem, né, vai ter eleição para a presidência das duas casas, e eles queriam deixar a marca de terem aprovado ali também a reforma tributária. Então eles vão empurrar. A questão é as bases a contribuírem e comparecerem e não ficarem dedicadas somente ao pleito municipal, tá? A meta do Lira é aprovar na Câmara nesse semestre, a tempo do Senado concluir ainda neste ano, na beira logo após a eleição municipal. Acaba a eleição municipal, o Senado fecha a questão, tá? Mas vamos ver se dá certo. Porque se a Câmara não aprovar nesse primeiro semestre, aí, gente, fica pro fim do ano e aí o Senado fica pro ano que vem. O Senado fica pro ano que vem, tá? E além do fator das eleições, tem um fator de lobby que ainda pode recair. Deputados podem sugerir alterações nessas leis complementares. O cara lá que é pressionado pela indústria do salmão pode querer lá colocar o salmão na lista dos 60%. E a tendência é que alguns produtos aí mude alguma coisa, ok? Bom, depois disso, depois desse projeto, gente, desse que eu tô falando, que até o final do ano, e se atrasar meio do ano que vem, começo do ano que vem, ainda tem os outros dois. Mais um de lei complementar, que vai falar sobre as especificações somente do IBS, porque esse pega as questões comuns do IBS e do CBS, vai definir a forma como vai ser o comitê gestor do tributo, a transição do atual ICMS e tudo mais, e aí vai entrar muito a pressão dos governadores nessa parte. Novamente, como teve a pressão já na PEC, entra a pressão dos governadores, aí não é mais dos ramos específicos. Isso fica pro ano que vem, tudo bem? E falta também uma lei ordinária que deve detalhar a transferência de recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional como compensação do fim dos benefícios fiscais. Então os estados ofereciam benefícios fiscais para uma indústria, uma empresa se instalar aqui ou ali. Para compensar isso, se criou esse Fundo de Desenvolvimento Regional e vai ter uma briga ali com relação à transferência desses recursos que também vai envolver a bancada dos estados. E aí vai ser um cabo de guerra bem considerável também. Isso fica para o ano que vem, gente. Isso aí fica para 2025 e tudo mais. Aí a ideia é que em 2026 a reforma tributária passe a ser colocada em prática, né, com o início da transição dos atuais impostos para o modelo de imposto de valor agregado, que reúne o IBS e CBS, lá com o imposto seletivo do lado. E aí a transição ela acaba em 2033, quando os atuais impostos existentes eles serão excluídos, ok? Então assim, por parte desse governo, o que cabe agora é até o ano que vem aprovar tudo isso. E aí depois, qual que é a meta do governo nessa área fiscal, gente? Isso não é uma reforma tributária, a gente tem que falar direito, né? Isso que a gente viu ano passado e agora não é uma reforma tributária. É uma reforma tributária sobre consumo, única e exclusivamente. Trabalha só com os impostos sobre consumo. Não tem nada aí sobre imposto de renda, do IR mesmo, o imposto de renda, o imposto sobre renda, existem outros também, né? Ou então os impostos, por exemplo, sobre propriedade. Que aí entra na propriedade de imóveis, até propriedade de veículo, entra também imposto sobre herança, por aí vai. Isso é uma intenção do governo realizar alterações, é tão importante quanto, e isso é para depois. Isso é para depois. E também é uma baita briga. É uma baita briga. A reforma foi fatiada em 3 na prática. Reforma tributária de consumo, é bom especificar isso. Ok, gente? Então essas são as especificações do texto de ontem. Vamos seguindo atualizando, porque esse texto vai ser trabalhado ao longo de todo o ano para entrarem os outros. E aí entrarem eventuais reformas que atinjam outras classes de impostos também, gente. É coisa de muito longo prazo, certo? Grande abraço a todos e até a próxima!